Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, eu confesso aos irmãos que desde o momento que eu coloquei o pé adentrando a este templo, senti a presença do Senhor. Aleluia. Já estou fugindo aqui do protocolo, mas eu quero cumprimentar o pastor Elias, muito digno presidente da mesa diretora, e em seu nome cumprimentar os demais membros que fazem a composição desta mesa. Quero cumprimentar a nossa irmã Lígia, em nome da minha esposa, quase charaçua, chama Lídia, só troco o D pelo G, mas a irmã Lídia, eu a saúdo em nome dela, e no seu nome saudar as mulheres, as irmãs que estão presentes aqui. Eu quero expressar minha alegria, meus amados, em estar participando, estando pela primeira vez desta igreja, e sentir a liberdade que o Espírito Santo tem neste lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Sinto a presença do Espírito Santo aqui. E tenho certeza que muitos que aqui estão já puderam receber aquilo que eu já recebi, mensagem de Deus para o meu coração. Jesus já trouxe a mensagem que eu precisava ouvir desta manhã. Eu estou já feliz e glorificando a Ele, porque eu já recebi aquilo que eu vim buscar da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer, pastor Elias, que é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, com sua família, sua esposa, e a igreja, o ministério de Perus. Há muito que nós temos ouvido falar desta abençoada igreja, da maneira com que Deus o tem usado na condução desta igreja, e é uma satisfação poder estar aqui com os irmãos, conhecê-los mais de perto. Já que conhecemos de nome, estamos aqui conhecendo os irmãos de perto. Agradeço a comitiva que me acompanha, os nossos irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco. Hoje é a primeira segunda-feira do mês, os irmãos sabem que temos uma reunião, uma tradicional reunião ali no Belém, da primeira segunda-feira do mês, mas eu pedi permissão ali ao nosso pastor para que pudesse estar com os irmãos, que ele pede para que o saúde também, pastor Elias, pastor José Welles Bezerra da Costa, meu pai, que é o presidente da nossa igreja aqui em São Paulo. Então, em nome dele também, quero saudar o senhor e toda a diretoria aqui, a igreja aqui presente. Quero cumprimentar também, com alegria, nosso deputado André Bueno, alegria poder conhecê-lo pessoalmente. É um homem de Deus, já podemos sentir isso, que Deus continue abençoando. Meus amados, vejo aqui nesse plenário, não somente obreiros, pastores, mas obreiras também, mulheres que servem ao Senhor. E ontem foi comemorado o dia da esposa do pastor. O dia da esposa do pastor. E eu queria, nesse instante também, homenagear as esposas dos pastores que aqui estão, na pessoa da irmã Lígia, da missionária Lígia, homenagear as esposas e pastores que aqui estão. E nós sabemos, eu sempre tenho dito, que o pastor que não pode contar com a sua esposa no apoio ao seu ministério, certamente o êxito do seu ministério está comprometido. Porque a esposa que é muito importante ao nosso lado, não somente na oração, no apoio, mas principalmente na visão feminina, porque as mulheres têm uma visão um pouco diferenciada dos homens. Me perdoe aqui os homens, mas as mulheres têm uma visão, parece que um pouco mais ampla do que a visão dos homens. As irmãs concordam com isso? Amém. Eu não vou nem perguntar para os irmãos. Deixa quieto, deixa o jeito que está com as irmãs. Eu tenho dito, irmã Lígia, que as mulheres, elas o enxergam de uma maneira especial e alertam os esposos. Quantas vezes a gente ouve da mulher, olha, cuidado com tal coisa, cuidado com tal situação. Aí se você não toma cuidado, pastor, aí você entra numa fria, me permito dizer aqui um pouco mais claramente, você não atende a esposa, aí entrou numa fria, e a pior coisa que tem para o homem em geral, e para o obreiro principalmente, é quando a mulher chega para ele e diz, eu não te disse? Eu não te falei que isso ia acontecer? Então, queridos pastores, obreiros, em determinado momento, dê ouvido à sua esposa. Ouça o que ela está dizendo, ouça o que ela está alertando, porque certamente ela está vendo o que você não está vendo. Eu quero, nessa manhã, eu senti de Deus, hoje pela manhã, estava pensando nessa reunião, eu senti de Deus trazer uma mensagem aqui para as esposas de obreiros. Nós sabemos a luta que elas enfrentam. Sabemos os desafios que estão dentro da nossa casa como obreiros do Senhor. Os desafios que vocês enfrentam, que as mulheres enfrentam, que é, na verdade, as provas que o seu marido passa no ministério, os desafios que ele enfrenta no ministério,
mas nunca desmotive o seu esposo. Esteja sempre ao lado dele, orando com ele, motivando. Não faça com que ele perca o prazer da sua chamada ministerial, porque são nesses desafios que o obreiro vai crescendo. Não importa a idade, não importa o tempo de ministério que nós temos, a cada fase do nosso ministério é um aprendizado. Você pode ter 20, 30 anos de pastor, 20, 30 anos de ministério, mas a cada experiência que você vai passando ao longo do seu ministério, é o fortalecimento, é o crescimento ministerial. Aquilo que eu faço hoje eu não fazia há 20 anos atrás, que a experiência que eu tenho hoje eu alcancei, porque eu passei esses anos todos passando e vencendo a desafios. Só pode enfrentar Golias quem já enfrentou o leão e já enfrentou o urso. Só pode vencer Golias quem enfrentou o leão, quem venceu o leão e quem venceu o urso. E você é vencedor em todo o tempo. A cada etapa do seu ministério é uma vitória. A cada desafio vencido é uma vitória. A cada momento que você está passando, quem sabe de luta, de aflição, de angústia, mas você ora a Deus, e quanto mais angustiado você está, mais perto de Deus você está. E ontem eu vi uma mensagem que me chamou a atenção de um detalhe daquela mensagem, quando o Senhor Deus não está preocupado com as nossas virtudes, está preocupado com as nossas necessidades. Quando Deus olha para nós, Ele não quer saber daquilo que temos, o que somos, o nosso currículo, não. Ele quer saber qual é a nossa necessidade, o que é que eu estou precisando, o que é que você está precisando. Bendito é o nome do Senhor. E cada experiência com Deus, você vai fortalecendo-se na sua chamada inicial. Portanto, minha irmã, parabéns por ser esposa de obreiro, porque a chamada dele é a sua chamada também. Esteja sempre ao lado dele. E obreiro, pastor, cuide bem da sua esposa. Cuide bem dela. Em todo o tempo, meu amado irmão. Eu sempre gosto de trazer aqui um exemplo, me permita, pastor Elias. Quando Eucana ia para o sacrifício anual, a Bíblia diz que ele tinha duas esposas, a Penina e a Ana. Ana era uma mulher frustrada, não gerava filhos, e aquilo a causava tristeza, frustração, e para completar tinha ainda uma que a Bíblia chama de competidora, que a irritava que em todo o tempo, e Ana vivia triste. Mas quando Eucana oferecia o sacrifício, ele dava parte do sacrifício para a Penina e para os seus filhos, para os filhos de Penina, que era o temor deles. Mas a Bíblia diz que para Ana, ele dava a parte excelente. O melhor era para Ana. Você pode, meu amado irmão, se doar ao ministério, mas o melhor deixe para a sua esposa. Você pode se dedicar muito ao ministério, mas o melhor, o excelente, deixe para a sua esposa. Nós temos muitas atividades da igreja, nós temos muito o que resolver na igreja, muitas reuniões, e muitas reuniões que nos causam estresse, que causam preocupação, mas quando você chegar em casa, deixe o estresse para trás, deixe a preocupação para trás, e dê a sua esposa o que há de mais excelente de você. Dê a ela o tempo, dê a ela o seu ouvido para que ela possa falar, porque a esposa gosta de falar, a esposa gosta de conversar. E há um ditado que diz aí que as mulheres precisam falar 7.000 palavras por dia. Enquanto ela não completa isso, ela vai falar com você. Tá certo? E se ela não tiver muito com quem conversar, é com você que ela vai falar. Então, marido, cuide da sua esposa. Ela estará sempre ao teu lado, orando por você. 20, 30 anos de ministério, não importa, meu amado irmão, se a esposa está ficando mais cansadinha, mas ela, tua esposa, estava sempre ao teu lado. No início do seu ministério, vai continuar até que Jesus os leve. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Bem conhecido de todos nós, evidente, a partir do versículo 1 e até o versículo 7. Atos 6, 1 a 7, onde assim nós lemos: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, que sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação,
cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão como homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Meus amados, o que eu pude sentir nesta manhã é que estou numa igreja genuinamente pentecostal. A igreja pentecostal, que é aquela igreja que é visitada pelo Espírito Santo. A igreja pentecostal é aquela onde se crê no batismo com o Espírito Santo. Onde o Espírito Santo é a essência da sua liturgia. Onde a presença do Espírito Santo é importante nas reuniões. Sem o Espírito Santo, a reunião é uma reunião formal. Mas com a presença do Espírito Santo, é uma reunião, um culto de adoração a Deus. Onde Deus se faz presente. E onde Jesus está presente, milagres acontecem. Onde Deus está presente, milagres acontecem no meio da igreja. Enfermos são curados, almas se rendem aos pés do Senhor, crentes são batizados com o Espírito Santo, os batizados são renovados e ainda falam em outras línguas. Porque, meus amados, nós pregamos que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e o sinal do crente batizado com o Espírito Santo é falar em outras línguas, é falar em línguas estranhas, e nós não comungamos com aqueles que dizem que só falam em língua estranha no dia que é batizado com o Espírito Santo. Não, nós falamos em língua estranha desde o dia que fomos batizados com o Espírito Santo. Então isso é o que sinaliza a igreja pentecostal. É quando o crente fala em outras línguas, é quando a igreja glorifica a Deus, é quando o fogo do Espírito Santo aquece o ambiente. E nesta manhã, este ambiente está aquecido pela presença do Espírito Santo. Não há nada que impeça do crente glorificar a Deus. Não há nada que impeça do crente pentecostal glorificar o nome do Senhor. Nós ouvimos a cantora, ela está passando por uma luta, está passando por uma tribulação, mas nada a impediu de glorificar a Deus e levar a igreja também a glorificar o nome do Senhor. Não tem quem possa calar a boca de um crente pentecostal, não tem lei de psiu, não tem governo, nada cala a nossa boca. O Espírito Santo está em nós e nós glorificamos ao nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O que eu acho mais impressionante da nossa igreja, com todo respeito aos pregadores, mas o povo pentecostal não precisa ser motivado pelo pregador. Dá glória a Deus aí, irmão. Glorifica a Deus aí, irmão. Não precisa. É o Espírito Santo que está em nós, que nos impulsiona a glorificar o nome do Senhor. É a palavra de Deus em nosso coração que nos impulsiona a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando olhamos para a igreja de Atos capítulo 6, nós identificamos a nossa igreja como aquela igreja, a igreja que estava, diria, iniciando. Jesus, Atos capítulo 2, nos informa, o capítulo 2 nos informa que havia crescimento. Jesus estava batizando crentes com o Espírito Santo, a igreja crescia, e quando o capítulo 6 fala a respeito do número de discípulos que era grande, isso quer dizer o número de irmãos, a igreja estava em franco crescimento, igreja crescente, Jesus salvando. O primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. No segundo discurso, depois daquele coxo ser curado, quase 5.000 irmãos, quase 5.000 pessoas ainda se renderam aos pés do Senhor. Então a igreja estava em franco crescimento, era milagres acontecendo, era curas, batismo com o Espírito Santo, salvação, libertação, presença de Deus no meio do povo, e aquilo a igreja fazia com que a igreja crescesse. E quando a igreja está em crescimento, aí começam os ataques do inimigo.
ataques do inimigo, os ataques externos não impedem da igreja crescer. Os ataques externos não causam medo aos líderes, não. Pode atacar lá fora quem quiser, mas nós estamos aqui debaixo da proteção do Senhor Jesus. A nossa igreja foi muito perseguida no seu início aqui no Brasil, mas essas perseguições não impediram que ela crescesse. Então o inimigo, ele lança uma tática. Ao invés de guerrearmos lá fora, vamos lançar guerra dentro da igreja. Então quando a igreja começa a crescer, aí surge o problema das murmurações. E foi o que nós lemos aqui no versículo 1, que houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Era um problema que nem era espiritual, não tinha nada a ver com doutrina e nem com usos e costumes, era um problema social. E levaram para os apóstolos esse problema que estava acontecendo no meio da igreja. Mas o que eu entendi aqui, meus amados, que os apóstolos tinham um foco, eles tinham um propósito. Aleluia, nós temos um propósito. O inimigo lança alguma coisa para nos tirar o foco, para mudar o nosso propósito, para mudar o nosso direcionamento. O que o inimigo queria era que os apóstolos deixassem de pregar e de orar e fossem resolver problema social. Mas os apóstolos tiveram orientação de Deus. Aleluia, meu querido irmão, você que é pastor, que é pregador, não mude o foco. Não mude o foco, a igreja está crescendo porque você está pregando a palavra. A igreja está crescendo porque você está orando e buscando de Deus a palavra. Os apóstolos disseram, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e vamos servir a mesa. Não. Aí eles deram uma ideia. Eu acho muito interessante essa aplicação que eu gostaria de fazer com os irmãos. Eles deram a ideia, quando disseram, escolhei, pois, irmãos. Escolhei, pois, irmãos, para trabalhar na igreja. Para trabalhar na igreja tem que ser irmão, tem que ser crente, tem que ser santo, tem que ser convertido. Aleluia! Eu sempre tenho dito, me permita, pastor Elias, dizer que não se dá cargos da igreja para segurar crente. Os cargos da igreja são para os crentes. Seja qual for o cargo, é crente que tem de ocupar aquele cargo. É crente compromissado com a palavra de Deus. É crente compromissado com a sua igreja. É crente compromissado com o seu pastor. É crente compromissado com a igreja do Senhor. Então, não se oferece cargos para segurar crentes, mas os cargos são disponíveis para os crentes da igreja. Os apóstolos disseram, escolhei, pois, irmãos, ou seja, crentes, dentre vós. Eu achei interessante isso dentre vós, pastor, porque não precisa buscar lá fora. Aqui dentro tem os nossos auxiliares, aqui dentro tem os colaboradores, aqui dentro tem aqueles que estão conosco, porque a gente tem acompanhado algumas situações, quando muda com um pastor de igreja, ou um dirigente de congregação, às vezes aquele dirigente assume a congregação, e ele traz o que cooperou com ele lá na outra igreja para cá. Não, é dentre vós, está lá na igreja que você assumiu. É ali que você tem os seus cooperadores. Eu tenho visto isso acontecer, infelizmente, conosco ali. Isso tem acontecido ali, não sei se acontece aqui, possivelmente não. Mas você traz o obreiro lá de fora para cá, e o que está aqui, você vai fazer o que com ele? Você tem aqui um co-pastor, você tem aqui uma dirigente do círculo de oração, você tem aqui o seu tesoureiro, você traz o de lá para ocupar o tesoureiro aqui, e o tesoureiro daqui, você vai fazer o que com ele? Então está dentre vós. O Senhor Jesus sempre levanta no meio da igreja aqueles que serão úteis para ela. Oh, aleluia, me lembro quando o Senhor Jesus estava diante de uma grande multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ali surgiu uma ideia dos discípulos, disseram, Jesus, despede a multidão porque está anoitecendo, e a multidão está com fome. Jesus, não, eu não vou dispensar a multidão com fome não, mas o que vão fazer? Eles têm que comer. O que fazer? Dá-lhes voz de comer. Aí um olhou para o outro, você tem alguma coisa aí que não tem? Você tem, não tem? Eles não tinham nada. Não tinha nem uma migalha para oferecer. Mas Jesus tinha dado ordem a eles, dá-lhes voz de comer. Mas quando você não tem, sempre tem alguém que tem. Quando você não tem, sempre tem. E foi lá no meio da multidão
que André encontrou lá um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes e levou até Jesus. Olha, Senhor, os discípulos aqui não têm, mas lá no meio da multidão tem um rapaz que tem. Ele está no meio da multidão, está entre nós, dentre nós, aleluia! E com aquilo Jesus operou o milagre. Então eu quero dizer para os irmãos que está entre nós aqueles que estarão ajudando, colaborando com a igreja do Senhor. Mas foi feita aqui algumas exigências da parte dos apóstolos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Boa reputação. Eram homens que tinham testemunho, vida íntegra. Homens que seguiam não somente a doutrina, mas também os costumes no meio do povo naquele instante. Homens que não estejam comprometidos moralmente. Homens que têm caráter bom. Homens que sejam bons pais de famílias. Homens que sejam bons esposos, enfim, bom da sociedade. Pessoas de boa reputação. Mas teve mais. A exigência era esta: que seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aleluia! Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E nós louvamos a Deus, porque os homens que escolhemos, que são escolhidos para servirem na igreja do Senhor, são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo para ocupar o púlpito da igreja. Cheios do Espírito Santo para ocupar os departamentos da igreja. Cheios do Espírito Santo para reger o coral. Cheios do Espírito Santo para reger a orquestra. Cheios do Espírito Santo para reger o conjunto do círculo de oração. Cheios do Espírito Santo para cuidar dos adolescentes da igreja. Cheios do Espírito Santo para cuidar dos jovens. Cheios do Espírito Santo para conduzir a escola bíblica dominical. Cheios do Espírito Santo para conduzir a igreja de Deus. Cheios do Espírito Santo para cuidar das crianças. Cheios do Espírito Santo para ser porteiro da igreja. Cheio do Espírito Santo para ser acolhedor da igreja. E sem o Espírito Santo não tem sucesso em nada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque o ser cheio do Espírito Santo, meus amados, é o que faz a diferença na nossa vida. Quando o Senhor Jesus foi escolher os seus discípulos, quando ele começou o seu ministério, que a multidão o acompanhava, então ele sentiu a necessidade de escolher homens para que o acompanhassem. E não somente isso, para dar sequência ao seu ministério. Jesus foi escolher onde esses homens? Ele não foi lá junto aos fariseus. Ele não foi no palácio. Ele não foi no sinédrio. Não, ele foi no mar da Galileia. O que Jesus iria encontrar no mar da Galileia? Os teólogos não estavam no mar da Galileia. Os fariseus não estavam no mar da Galileia. Os escribas não estavam no mar da Galileia. Jesus foi andando pelo mar da Galileia e encontrou quem? Um pescador, Pedro. Aleluia. Pedro, vinde após mim, e você será pescador de homens e não de peixes. Ali Jesus encontrou homens que não tinham formação teológica nenhuma. Nada contra a formação teológica, é claro. Ali Jesus escolheu homens que não tinham nenhum conhecimento, quem sabe, refinado da lei mosaica. Mas eram homens que estariam sujeitos a ser moldados pelo Senhor Jesus. Quando Jesus os escolheu, não era para serem sempre da maneira que eles eram. Jesus escolheu porque sabia o que eles viriam a ser. Quando Jesus te escolheu, não é pelo que você era. Jesus te escolheu porque você é agora e porque você ainda vai ser algo especial na mão dele. É Jesus quem aperfeiçoa, é Jesus quem prepara, é Jesus que muda caráter, é Jesus quem muda personalidade, é Jesus quem faz a mudança em nossa vida. Oh, aleluia, Jesus escolhe do mar da Galileia homens simples e que passam a acompanhá-lo. E para completar, quem não conhece a vida de Pedro, aliás, eu admiro muito Pedro. Pedro era sanguíneo, Pedro era meio atirado, não é? E quando Jesus pergunta a eles, numa reunião meio pessoal com os seus discípulos, quem diz os homens ser o filho do homem? Uns disseram, uns diz que tu és Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora eu não quero saber o que diz lá fora, eu quero saber vocês. Aí Pedro toma a palavra, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia.
Esta era a confissão que Jesus precisava ouvir. Esta era a confissão que Jesus queria ouvir, e ouviu de Pedro. Ele não ouviu do chefe da sinagoga, ele ouviu de Pedro. Ele não ouviu do sumo sacerdote, ele ouviu de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque o chefe da sinagoga não admitia isso, os fariseus não admitiam isso, mas Pedro, pescador, admitia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito é o nome do Senhor. Aí Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que te revelou não foi a carne e o sangue, mas foi o Pai que está no céu. A ti te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, aquela confissão de Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a você, Pedro, olha só, meu amado, e a você, Pedro, a ti darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar da terra será ligado dos céus, o que você desligar da terra será desligado do céu, Pedro. Aleluia. Se eu estivesse naquela reunião, eu ia questionar: mas será que Jesus conhece bem a Pedro? Como é que ele vai entregar a chave do céu para Pedro? Eu não sei se ele vai ligar alguém. Desligar é mais fácil do que ligar. Eu acho que Pedro, do jeito que ele é, bravo do jeito que ele é, vai ser difícil. Mas quando Jesus escolheu Pedro para liderar a igreja, não era aquele Pedro que estava ali, era o Pedro que seria aperfeiçoado por ele. Meu irmão, Jesus te escolheu do jeito que você estava, mas Ele vai te aperfeiçoando, 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 para você alcançar o propósito que Deus tem na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Hoje terá consagração de obreiros esta igreja. Propósitos estão sendo cumpridos na vida de muitos que receberão imposição de mãos do ministério. Mas eu quero dizer mais uma coisa a você, meu amado: mais coisa Deus tem ainda para fazer no teu ministério, onde você está recebendo imposição de mãos para um determinado cargo, mas Deus te fará crescer, porque quando Ele te escolheu, não te escolheu por aquilo que você tinha, Ele te escolheu por aquilo que você vai receber dEle, por aquilo que você vai receber dEle, por aquilo que você vai receber dEle. Bendito é o nome do Senhor. Agora Pedro está na liderança com os apóstolos. Aquele Pedro fugiu, nós conhecemos. Aquele Pedro ficou fechado entre quatro paredes quando Jesus havia ressuscitado. Ele não sabia ainda, estava fechado em quatro paredes com medo. Mesmo depois que Jesus subiu aos céus, eles continuaram com medo. Mas o dia que foram batizados com o Espírito Santo, tudo mudou. Então, ser cheio do Espírito Santo, tudo muda. Aleluia! Quando foram batizados com o Espírito Santo, aí Pedro se encorajou, pregou, não importa quem estava lá. Depois foi lá diante do Sinédrio. Ele foi ameaçado, mas não se importou. Ele disse para aqueles homens que o apertavam: mas eu pense bem, o mais importante é obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Vocês podem me fazer calar, vocês podem querer impedir, mas eu continuarei obedecendo a Deus. O que é isso? É ser cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Então trouxeram aqueles homens que foram escolhidos, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Tudo da igreja é importante. Qualquer trabalho da igreja é importante. Tudo que tem nesse templo é santificado a Deus. Desde o material, desde o físico, até o espiritual, até o crente, até os departamentos da igreja. Tudo aqui é santificado e consagrado para servir ao Senhor. Esses instrumentos que os irmãos tocaram com tanta maestria nesta manhã, tocaram porque são instrumentos consagrados para servir a Deus. Tudo que tem nesta igreja é consagrado e santificado para servir ao Senhor. Então a igreja é um importante negócio e só pode conduzir o sagrado quem é consagrado. Quando Esdras estava, meus amados, comandando o retorno dos utensílios do templo do Senhor para Jerusalém, Esdras chamou os levitas e entregou todo o material, prata, ouro, utensílios, e disse para eles: consagrados sois o Senhor e sagrados são esses vasos. Então o consagrado cuida do sagrado. Só pode cuidar do sagrado quem é consagrado. Só pode cuidar do sagrado quem tem compromisso com Deus. Só pode cuidar do sagrado quem tem intimidade com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo nesta manhã. Oh, glória a Deus. Valorizemos, meus amados, aquilo que fazemos na igreja.
Aqui não importa o que você faz, ninguém é maior do que ninguém. O que é importante é que você faz. O galardão do céu está reservado para aqueles que se entregam a fazer a obra do Senhor, a fazer a obra de Deus. Aleluia. Mas eu quero partir já para finalizar. Mas aqueles homens disseram, e puseram as mãos sobre eles, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Eles consagraram aqueles homens, os primeiros diáconos, para resolver o problema social da igreja, mas eles permaneceram na palavra, no ministério da palavra e da oração. Aleluia, glória a Deus, meu amado irmão. Mensagem se busca no joelho. A igreja precisa de mensagem. O que sustenta a igreja é a palavra de Deus. Louvores são importantes, são louvores, mas quem ministra para a igreja não é cantor, com todo o respeito que eu tenho por eles. Quem ministra para a igreja é o obreiro, o pastor consagrado para isso. Oh, aleluia! O tempo da ministração da igreja tem que ser no mínimo o mesmo tempo tirado para o louvor. O tempo para ministrar a palavra de Deus é o tempo que mantém a igreja de pé. É a palavra que mantém o crente de pé. É a palavra que levanta o que está caído. É a palavra de Deus que convence aquele que precisa de estar mais perto do Senhor. Aleluia! E mensagem para a igreja: não se busca em sermonários. Mensagem para a igreja não se busca em YouTubes. Mensagem para a igreja se busca no joelho. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa aos irmãos que vocês já sabem. O Senhor Jesus sempre tem mensagem para a igreja. Mensageiro é Ele que escolhe. Eu vou repetir, mensageiro é Ele que escolhe. Não é porque eu não vou pregar que a igreja não vai para frente de jeito nenhum. O Senhor Jesus escolhe aquele que é para pregar a sua palavra. O dia que eu tiver palavra eu prego. O dia que eu não tiver, Deus vai levantar outro para pregar. A igreja jamais voltará vazia. A igreja jamais sairá sem receber a palavra de Deus. Oh, aleluia. Pregue a palavra, meu amado. Glória a Deus. E busque do joelho. O apóstolo Paulo disse, capítulo 11, 1 Coríntios, fazemos sempre essa leitura no culto de ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que eu ensino é o que eu recebo do Senhor. O que eu ensino é o que eu recebo do Senhor. E o apóstolo aconselha que essa palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Em todo tempo a palavra de Deus precisa ser pregada e anunciada na igreja do Senhor. Esta foi a preocupação dos apóstolos. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. E que o nosso ministério seja cada dia mais valorizado por nós mesmos. A tua chamada seja valorizada por você mesmo, meu amado irmão. Aleluia. Que o Senhor Jesus continue fazendo prosperar a cada um de nós. Muito obrigado, pastor Elias. Deus nos abençoe em nome de Jesus.